Graça e paz. Gostaria de te convidar a assistir comigo 4 mensagens, 4 meditações que colocamos o título como Aprendendo com Jesus nos Montes. Em todo tempo nós aprendemos com Jesus, porque Jesus tinha uma vida didática, até dormindo Jesus ensinava. Mas nós escolhemos 4 montes e vamos aprender algumas lições com o Senhor aí. Já te adianto, este primeiro vídeo será um pouco mais extenso, então assista-o quando você estiver com um pouquinho mais de tempo, porque ele está baseado em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7. Mas quero te dizer, se você é um novo seguidor de Jesus, um novo discípulo do Mestre, você precisa subir a todos esses montes, em especial a esse primeiro. Porque você vai se deparar que muita coisa que você está carregando na mochila é imprestável para o reino de Deus. Você tem que trocar, você tem que esvaziar sua mochila e encher com os conceitos e as leis do reino de Deus. Se você já é um velho discípulo de Jesus, você também precisa de novo subir esse monte, sentar-se na relva com Cristo, porque nós somos muito esquecidos. Então vamos lá? Vamos subir o monte com Jesus? Capítulo 5 de Mateus diz o seguinte: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, sentou-se na encosta do monte, na relva. Seus discípulos sentaram com ele e Jesus começou a ensinar. E Jesus começa com um tema, tudo que Jesus fala é contemporâneo. Mas é interessante que esse ensino que Jesus começou ali naquele monte, é atualíssimo. Os homens de hoje, seres humanos, vivem buscando o quê? A felicidade. Vai me dizer que você nunca ouviu alguém dizer, eu tenho o direito de ser feliz. E Jesus começa esse sermão dizendo, quem é de fato feliz? Neste mundo que vivemos, nesse nível aqui, desse reinozinho, onde as colunas são feitas de areia, nesse reinozinho, ser feliz consiste muito na palavrinha ter. Você precisa ter sucesso, ter dinheiro, ter beleza, ter. E quanto mais você tem, mais os consultórios psicológicos e psiquiátricos estão cheios, porque quanto mais você tem, mais vazio você se sente. Porque não é isso que preenche de fato o teu vazio e te traz real alegria e satisfação. Então Jesus começa dizendo, felizes são os humildes. Precisamos falar que essa palavra muitas vezes é mal interpretada. Por favor, humildade não tem nada a ver com pobreza. Muitas vezes pensamos que uma pessoa humilde é uma pessoa com falta de recursos. E nem sempre é. A pessoa pode ter falta de recursos e ter muita soberba, orgulho e arrogância. Humildade também não tem a ver com timidez. Uma coisa é a pessoa tímida, outra coisa é a pessoa humilde. As duas características podem estar em uma pessoa, mas são coisas diferentes, então não confunda. Jesus disse, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram. Os meninos na nossa cultura são ensinados a homem não chora. Jesus disse, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os mansos. Outra palavrinha muito mal interpretada. Mansidão não tem a ver com o tom de sua voz, com a maneira que você se expressa. Muita gente interpreta mansidão assim. E, na verdade, não tem nada a ver, porque uma pessoa pode falar alto, com expressões, e não ser mal educada, como muitas vezes é chamada. E uma pessoa pode falar calmo, sereno e tranquilo e não ser essa doçura que você acha, porque dentro da pessoa tem um vulcão explodindo. Mansidão, sabe o que eu aprendi há anos atrás, muitos anos atrás? É o leão domado. O leão tem força suficiente para destruir qualquer um. Mas o leão que é domado, ele se subjuga ao seu domador. E você pode deitá-la junto com ele e fazer carinho na sua juba e ele não vai te devorar. Quer um bom exemplo disso? Assista o filme Elsa, um filme antigo, de uma leoazinha que a mãe morreu e um casal que morava num lugar da África
pegou essa leoazinha para criar? Elsa. Um filme muito bonito. Um leão domado, uma leoa domada. Porque essência de leão todos nós temos. Mas quando somos domados, Jesus disse, felizes são os mansos. E aí Jesus diz uma coisa que nesses dias que estamos vivendo destacou-se para mim. Porque nenhum de nós quer. Felizes são vocês quando forem perseguidos por causa do meu nome. Gente, quem é que quer? Por favor, põe aí no comentário se você quer ser perseguido. Não, a gente não quer. Nós não queremos. Nós queremos navegar em mar calmo, sereno e tranquilo. Nós não queremos tempestades que as ondas engulam o nosso barquinho. Não, nós queremos calmaria. E Jesus disse, bem-aventurados vocês sois quando forem perseguidos por causa do meu nome. Quando a gente lê relatos da igreja perseguida, são relatos de sofrimento, relatos de dor, relatos de angústia, relatos de muita injustiça. Foi outra coisa que Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E Jesus dizendo, vocês são felizes quando vocês são perseguidos por causa do meu nome. Os irmãos na igreja perseguidas, eles são torturados de todas as formas, psicologicamente, moralmente, e derramam seu sangue, muitas das vezes. Mas Jesus disse, vocês são felizes quando são perseguidos por causa do meu nome. Você está começando a entender porque nós precisamos sentar na relva com Jesus. Senhor, prepara a tua igreja. Mas Jesus continua dizendo, olha para a sua multidão e fala, vocês são o sal da terra. Tenho para comigo que o público de Jesus entendia perfeitamente essa característica de ser o sal. Dentre os discípulos de Jesus haviam pescadores. Para o peixe chegar da beira do rio, do lago, do mar, até uma cidade, o peixe tinha que ser preparado, conservado com sal. Senão acabou de sair do vilarejo, já estava podre, fedendo. O sal conserva, o sal não deixa apodrecer. Jesus disse, vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Eu não sei se você concorda comigo, mas a minha percepção do nosso país é um país que está cheirando mal. Está apodrecendo. Mas tem muito sal nesse país. Jesus disse, se o sal não cumprir sua função, ele para nada serve, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nosso país está apodrecendo, porque talvez o sal esteja mais dentro do saleiro do que cumprindo sua função de salgar, de não deixar apodrecer a sociedade que vivemos. E diga-se de passagem que não falta saleiro. Às vezes em uma rua tem 3, 4 saleiros, um saleiro do lado do outro. Mas ali tem muita atividade boa dentro do saleiro. Mas o sal tem que sair e salgar ali fora. Tem que salgar na sua faculdade, tem que salgar no seu serviço, tem que salgar para essa vida que você quase sente o cheiro de podridão nela. Se você está perto dela, você é responsável por salgar essa vida e não deixar que se apodreça. Porque se você não cumprir sua função, o Senhor disse, para nada mais serve do que ser lançado e pisado pelos homens. Mas Jesus também disse, vocês são a luz do mundo. Lá em João, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E aquele que me segue não andará em trevas. Mas nessa ocasião do Sermão do Monte, Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Eu tenho aqui comigo uma lâmpada. Olha aqui. Todos sabem que uma lâmpada, a função da lâmpada. Entretanto, essa lâmpada está sem luz. Óbvio, ela não está conectada na energia. Eu e você somos essa lâmpada. A nossa função é trazer luz. Mas para que a luz resplandeça, precisamos estar devidamente conectados no alto, em Deus, em Jesus, e sermos cheios do Espírito Santo. Então a luz de Deus vai brilhar e vai iluminar as trevas, e as trevas vão bater em retirada.
Essa é outra coisa que está acontecendo em nosso país. Nosso país está sendo tomado por densas trevas. E eu me pergunto, onde estão os luzeiros desse mundo, desse país? Talvez você pense assim, mas a minha luz não está nem como o dessa lâmpada, onde está conectada. A minha luz está como essa velhinha, uma luz bem fraquinha. Eu estou muito fraco ultimamente. Ainda que a tua luz seja como dessa vela. Se você chegar na sua casa à noite e acender essa vela, as trevas ao redor vão se dissipar. E uma vela, mais uma vela, mais uma vela, vai formar uma luz maior. Não importa se você está como essa velhinha ou como uma lâmpada, deixe a sua luz brilhar. Mas para isso, ela precisa estar acesa, tanto uma quanto outra, devidamente conectada em Deus, senão para nada também serve. Vós sois a luz do mundo. Nosso país está vivendo dias escuros, dias de trevas. Onde estão os luzeiros desse mundo? Será que estamos todos muito dentro da usina principal? É preciso sair lá fora, porque lá fora está muito escuro. As pessoas estão andando, caindo e tropeçando em abismos que às vezes não conseguem escalar de volta, porque não há luz em seu caminho. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Ilumine onde você estiver. E aí Jesus começa uma série de vós ouvistes o que foi dito. E ele começa esse vós ouvistes o que foi dito com não matarás. Aí ele fala, vocês ouviram isso, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que falar para o seu irmão, todo está no mesmo nível. Existe uma discussão, né, sobre armamento. E você deve pensar, eu nunca matei ninguém. Mas olha o que Jesus disse em sua palavra. Se você xingar o seu irmão, está no mesmo nível. E eu quero pensar um pouquinho com você, algo que tem me preocupado muito de poucos meses para cá, em especial nesse início de ano, de acordo com coisas que aconteceram, com resultados que tivemos. Meu querido, talvez você que esteja me ouvindo, talvez você esteja com suas mãos sujas de sangue. Você fala, como assim? Eu nunca matei ninguém. Deixa eu te contar uma coisa. Daqui a poucos dias, na minha família, está por nascer um menino lindo e saudável. Seu nome é Pedro. O Pedro é lindo. E assim como o Pedro vai nascer, tem muitas crianças lindas que estão nascendo hoje, nesse dia. Está nascendo bebês nesse país. Imagina que um bebê tão lindo e saudável como o Pedro acabou de nascer. E aí o médico vai e mostra para os pais. O pai estava lá assistindo o parto. A mãe toda emocionada. E aí o médico segurando aquele bebê, ele pega a cabecinha do bebê e separa do corpinho. A mãe desmaia de choque na maca. O pai ou desmaia junto ou voa no pescoço do médico e fala, seu louco, o que você fez? Você é um monstro, você está possesso. E o médico continua, arranca um bracinho, arranca uma perninha. E você que está me ouvindo, talvez você diga, imagina, você está louca, isso não acontece. Não. Tanto acontece como talvez você seja um dos responsáveis por isso. Porque se você apoia governos que assinam leis de aborto, que matam bebês inocentes sem nem antes terem chegado a esse mundo, você, arrependa-se, como disse Jesus antes de começar esse sermão, você está com as suas mãos sujas de sangue. Tem sangue descendo pela sua mão. Assassino de inocentes. Mas Jesus disse, não matarás. Eu, porém, vos digo, vós ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, cuidado com quem você apoia. Jesus disse, se você pensar, falar algo do seu irmão, está no mesmo nível. Se você apoiar governos que assinam leis dessa maneira, você tem as mãos sujas de sangue. E Jesus continua falando sobre a oferta, falando sobre o adultério. Ouvistes o que foi dito,
não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar e desejar, já adulterou com ela ou com ele. Muito cuidado, muito cuidado. Às vezes você olha para aquela irmãzinha do louvor e, se a minha esposa fosse como ela. Ou você olha para aquele irmão e, se eu fosse casada com um homem desse. Diante da sociedade, você está com sua capa de santidade. Mas diante de Deus, Ele está enxergando o seu coração e a sua mente. Muito cuidado. Jesus disse, se seu olho te faz pecar, arranca e o joga fora. Se é a tua mão, corta e lança fora. Na verdade, se nós fôssemos interpretar literalmente esse ensino de Jesus, estaríamos numa sociedade de todos mutilados, sem olho, sem nariz, sem ouvido. E por que eu falei nariz? Porque muita gente, ao sentir determinados cheiros, já começa a viajar. Cuidado. Mas Jesus continua seus ensinos, falando sobre o juramento, falando da vingança. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Aí ele fala, eu porém vos digo, olha, se num processo você perder a túnica, dá-lhe também a capa. Ou seja, acrescente uma porção a mais. Quem é que faz isso? Você está vendo? Porque nós precisamos sentar na relva com Jesus. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se te obrigarem a andar uma milha, vai com ele 2. Pesquisei uma milha, mais ou menos 1,6 km. Vamos diminuir nossa milha para ficar mais fácil. Vamos pensar em 1,5 km. E você pensa, é fácil caminhar 1,5 km. Caminhar é fácil, mas não estamos falando de caminhada. Nós estamos falando de caminhada para levar carga. Vamos voltar lá no Império Romano. Havia uma lei que o soldado romano podia olhar para qualquer um no mercado e falar, ei, você, vem cá, me ajuda a carregar aqui, leva a minha carga. E a pessoa tinha que largar tudo que ela estivesse fazendo e levar as cargas daquele soldado por 1 milha. Carregar o fardo, a carga de um irmão ou amigo é uma coisa. Eu já tive uma amiga que viajou comigo quando eu saía de determinado campo. Ela viajou comigo me ajudando a carregar minhas bagagens. E eu já fiz isso com minha sobrinha. Viajei com ela para outro país ajudando a carregar suas bagagens. E se torna um momento de prazer, um momento delicioso, um momento de deleite. Porque você está na companhia de alguém que você ama. Então, uma coisa é ajudar a carregar a bagagem de seu irmão e de seu amigo. Outra coisa é do soldado romano, que nesse contexto era alguém que te oprimia. Mas Jesus falou com ele, se te obrigarem a andar 1 milha, caminha com ele 3 quilômetros e pouco, levando o peso dele. Uau! Você está vendo? Porque eu e você precisamos voltar e sentar na relva com Jesus. Caminhar a 2ª milha, não com amigo ou irmão, mas nesse contexto era com alguém que oprimia. Olha, amar, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, amai os seus inimigos e orai por eles, orai pelo que vos perseguem. Gente, outra palavrinha super mal entendida e mal interpretada. Amor é falado com tanta falsidade, às vezes a pessoa não vai com a cara da outra, não passa por aqui, eu te amo. O amor é muito mais que verbalização, é preciso ser verbalizado sim, mas o amor verdadeiro é um amor prático. Vamos pensar no amor de Deus. Imagina que Deus estivesse sentado em seu trono de glória dizendo, mundo, eu te amo. Mundo, eu te amo, e o mundo se perdendo. E Deus declarando lá do seu trono, mundo, eu te amo, e o mundo se perdendo. O amor de Deus foi um amor prático, um amor vivido, um amor sacrificial, um amor altruísta. Ele deu o seu único filho por um povo inimigo. Jesus deixou o céu, sua glória, assumiu a forma de servo, foi humilhado, foi castigado, foi para a cruz,
como diz uma amiga minha, derramou a última gota do seu sangue. Em João, no Evangelho de João, Jesus diz: ninguém tem maior amor do que esse, aquele que é capaz de dar a sua vida em favor dos seus amigos. Mas aqui Jesus está falando que nós devemos orar e amar os nossos inimigos. Então, olhando para o amor de Deus e olhando o que Jesus falou em João, eu entendo que Jesus também está dizendo: se for necessário, você tem que morrer pelo seu inimigo, para que ele se torne amigo. Quem sabe assim ele se torna amigo. Você está entendendo? Porque eu e você precisamos de novo sentarmos na relva com o Mestre. Mas Jesus continua falando a respeito da oração, do jejum, a respeito dos tesouros nessa terra. E ele fala: não ajunteis tesouros onde a traça e o ferrugem corrói e o ladrão rouba. Muitas vezes, quando a gente pensa em ladrão, a gente fecha a casa, deixa o carro lá bem trancado. Mas não é só isso que o ladrão rouba. Ladrão que é ladrão, ele rouba a tua conta bancária, ele rouba teu salário, ele te rouba através de imposto, de renda. E se você não vigiar, ele rouba até mesmo sua capacidade de pensar, porque você acaba vendo o certo como errado e o errado como certo. Cuidado com os tesouros dessa terra. Cuidado com o que tem valor para você aqui. Tudo isso vai passar. Cuidado com... É impossível servir a dois senhores. Qual senhor você está servindo? Muitos estão servindo ao Senhor. É impossível servir a dois senhores. É impossível. E Jesus vai caminhando para o final do seu sermão. E ele fala a respeito do cidadão do reino, que ele não deve estar preocupado com o que comer, com o que beber, o que vestir. Porque se Deus veste o lírio do campo, cuida dos pardaizinhos, quanto mais de você e eu. Ele nos dará, ele acrescentará um conservante, um multiplicador na vasilha do azeite, da farinha. Ele diz que não vai faltar. Ele vai nos dar o que precisarmos. Gente, propositalmente eu vesti essa camisa aqui. Eu não sei se você tem essa experiência na sua família. A minha família tem muito essa experiência. Nós compramos roupas para mudar um pouco o guarda-roupa. Mas não quer dizer que a roupa se estragou. Essa camisete que eu estou vestindo, ela tem mais ou menos uns 40 anos. Estou atravessando o deserto com ela. E ela não tem nem um furinho de traça. Não vos preocupeis com o que vocês vão comer, beber ou vestir. Não vos preocupeis. Ei, eu te dou o que você precisa. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se Deus cuida da natureza, quanto mais de você, pequeno mortal. Você que foi criado à imagem e semelhança dele. Deus cuida de ti. Busque-o. Se deleite em sua presença. Não vá parar num consultório super estressado, preocupado com essas coisas. Deus cuida de ti. Busque-o em primeiro lugar e ele cuida de ti. O Senhor fala sobre jogar pérolas aos porcos, sobre oração e sobre aquilo que você quer que o outro te faça, você deve ser primeiro fazer para ele. E Jesus então conclui dizendo a respeito da porta estreita e dos dois fundamentos. Na porta estreita não dá para passar muita coisa. Aquela mochila cheia de conceitos que você estava levando, você tem que deixar, porque a porta é estreita. E ele fala: aquele que me ouve e pratica, porque ouvir qualquer um ouve. Mas aquele que me ouve e pratica é semelhante a um homem sábio. Ele construiu sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, porque as tempestades vêm sobre bons e sobre maus. O sol nasce sobre os bons e sobre os maus. A chuva cai sobre a casa dos bons e dos maus. A tempestade também. Mas aquele que me ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem sábio, que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, deram contra aquela casa, mas a casa permaneceu. Aquele
que ouve as palavras do Senhor e não pratica é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre areia. Lembra que eu falei dos pilares de areia? Construiu sua casa sobre areia. Veio a tempestade, levou a casa junto com a família, junto com tudo. E Jesus terminava dizendo assim, e as multidões estavam, uau, maravilhadas, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Jesus ensinava o que ele vivia, o que ele praticava. Isso me lembrou lá de Nicodemos, um mestre da lei, um doutor da lei, que foi visitar Jesus meio às escondidas. E Jesus começa a falar com ele, e uma hora Jesus fala, Nicodemos, você não entende essas coisas? Sabe por que você não entende, Nicodemos? Porque você ensina aquilo que você não vive, aquilo que você não entende. Vocês ensinam igual papagaios, vocês não têm vivência. Jesus ensinava porque ele vivia. Jesus ensinava como quem tinha autoridade, e as multidões estavam maravilhadas. Nós subimos ao monte com Jesus, e agora a Bíblia fala no capítulo 8 que Jesus desce do monte. Presta bem atenção nisso. Todos nós precisamos subir esse monte com Jesus, sentar-se na relva com ele e aprender dele. E fala sério, se não é gostoso ouvir a voz do mestre, se não é maravilhoso ter os ensinamentos do mestre. O grande problema é que muita gente quer continuar em cima do monte, continuar só aprendendo. Tem muitos projetos, muitas coisas lindas que querem fazer, mas vamos aprender primeiro. Sim, é necessário aprender, mas depois de aprender, você tem que aprender com Jesus também, a hora de descer do monte. Chega um momento que tem que descer do monte para você praticar o que você aprendeu lá embaixo, porque no pé do monte tem alguém enfermo de alma e de espírito esperando por você. No caso de Jesus, havia um leproso esperando por ele, e Jesus o curou. Jesus o salvou e o curou de sua enfermidade física e emocional. Estou certo que na sua caminhada, no seu caminho, tem muita gente esperando você descer do monte. Aprenda com Jesus, sente-se na relva com ele quantas vezes forem necessárias. Mas quando Jesus se levantar e descer do monte, siga-o e seja instrumento de salvação e de cura para quem está lá embaixo esperando por você. Que Deus te abençoe. Até o próximo monte, aprendendo com Jesus nos montes.